eu queria falar um pouco do Brasil, porque eu tenho feito aqui uma série de entrevistas a respeito da guerra da Ucrânia. E várias pessoas que estiveram aqui já falaram que o Brasil está fazendo falta nesse momento no cenário internacional. A gente vê, por exemplo, a China, a Índia e a África do Sul mais ou menos alinhadas numa não condenação total da Rússia, mas, ao mesmo tempo, uma independência em relação ao conflito, né? De não se colocar de nenhum lado, né? E de defender a soberania, a integridade dos territórios, mas de não criar uma animosidade com a Rússia também. Então, se o Brasil estivesse nesse bloco, e se o Brasil estivesse presente no cenário internacional como já esteve, você acha que o Brasil teria um papel a desempenhar nesse conflito? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. E eu acho que essa não é uma opinião só minha. Eu não vou ficar citando pessoas assim com o que eu falei, mas eu tenho pessoas com que eu tenho falado, conversado internacionalmente, que veem o Brasil como parte. Não vou dizer que o Brasil teria um papel decisivo, não sei, como eu já disse aqui, e repito, o papel decisivo, na minha opinião, é da China. E a China tem que conversar muito também com a Alemanha e França, obviamente, que estão ali diretamente. E, agora, o envolvimento, o alargamento digamos, do número dos países que participariam, isso faria bem, sabe? Arejaria o processo. E aí, Índia, Turquia, África do Sul, alguns africanos, até Egito, não sei, Brasil, certamente fariam diferença. Não sei se algum outro latino-americano também, mas eu não vou aqui falar dos outros. Mas, digamos, certamente faria diferença. E hoje o Brasil não tem credibilidade. Apesar do voto na ONU no Brasil, apesar de ter condenado, porque o Brasil, numa outra situação política, interna e internacional, poderia ter se abstido, até com a perspectiva de poder ajudar. De ajudar na negociação depois, de ajudar na negociação. Mas essa perspectiva não existe. Então, eu até compreendo. Eu acho que o Itamaraty, para falar a verdade, sobretudo a posição do embaixador na ONU, foi razoável. Foi razoável, e o discurso da justificativa do voto foi bastante razoável, devo dizer. Isso, quer dizer, é muito razoável, assim, dentro da tradição, da defesa da paz, da defesa contra as sanções, porque sanções, Heloísa, a gente não fala para. Sanção mata. Eu fui presidente daqueles painéis sobre o Iraque, você talvez se lembre que eu estava aí, eu era embaixador na ONU, e a sanção mata e mata muito. Ela talvez não mate no curto prazo tão imediatamente, mas ela provoca fome, ela provoca desnutrição, ela provoca queda, queda na expectativa de vida, ela provoca aumento da mortalidade infantil. Vi tudo isso no Iraque. As sanções foram devastadoras no Iraque. As sanções impediram a Venezuela de começar a vacinação da Covid. As sanções são assassinas, terrível. Então, não pode dizer como as sanções fossem uma coisinha que só fosse atingir o mercado financeiro e os banqueiros. Não, não. Isso vai lá no fundo. Eu vi isso no Iraque. O Iraque ele saiu de uma posição em que a renda média per capita era próxima dos países do sul da Europa, naquela época, né? Para uma renda de país da Somália. Gente, isso não mata? Mata muita gente, mata de forma cruel e de longo prazo. Então, sabe, achar que você está fazendo isso, que não ataca? Não. Então, eu acho que é fundamental voltar rapidamente às negociações, encontrar um caminho de paz, um caminho de tolerância. Vai levar muito tempo para que os russos e os ucranianos não russos fiquem amigos, se é que algum dia ficarão. Mas eu tenho que viver com eles ali, uns terão que viver com os outros. Eu acho que o caminho é por aí. O Brasil poderia, mas voltando a isso, o Brasil poderia ter, sim, uma atuação, não isoladamente, mas através da América do Sul também, fazendo uma posição da Unasul, né, até buscando uma posição mais coerente. Reativando os BRICS, por exemplo, se o trabalho dos BRICS não tivesse sido interrompido, o Brasil teria agora, junto com a China, com a Índia, com a África do Sul, a possibilidade de ter uma influência maior na conversa com a Rússia, por exemplo. Seriam os BRICS, né? Porque aí a Rússia não poderia entrar porque ela é parte do conflito, mas os BRICS poderiam ter uma grande influência.
Com certeza, com certeza. E o Brasil, com o trânsito que tem em diversos outros países, fora dos seus blocos de influência, poderia auxiliar a China nessas negociações, abrindo outros canais na Europa para as conversações. Enfim, o senhor sabe muito melhor do que eu e poderia fazer esse trabalho de uma maneira brilhante, Não, como e as sempre pessoas ouvem o Brasil. Eu já ouvi de vários, ele vai me permitir citá-lo, porque ele já falou isso publicamente. O Dominique de Villepin, que foi primeiro-ministro e ministro exterior da França, com Ele era grande o brilho. ministro da França na época que começou a guerra do Iraque, não é Sim, isso? era ministro Foi exterior. ele que fez uma grande movimentação para que a guerra não acontecesse. Enorme discurso, um belíssimo discurso na ONU, no Conselho de Isso. Segurança, belíssimo e forte no Conselho de Segurança. Ele disse assim: olha, há mais tempo, ele me comentando, não, essa situação, e há pouco tempo também reiterou a proposta da situação, não, o mundo precisa do Brasil, agora tem que ser um Brasil democrático. O Brasil é importante para o equilíbrio do mundo. Não, o Brasil é um dos 5 maiores países em território, dos 6 maiores em população. Economia, agora eu não sei como é que está, mas normalmente está sempre entre as 10 maiores economias do mundo. Não chegou a E ser a tem na sexta. diplomacia um histórico Tem a importante, né, diplomacia Gustavo? histórica. Um país que tem 16.500, quase 17 mil quilômetros de fronteira, e não tem uma guerra há 150 anos, alguma coisa tem que se falar a favor dessa diplomacia, né? Não é?